Fala galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto desta quinta-feira, analisando o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, que ficaram no empate em 0-0. Ronaldo gostou do jogo que viu do Corinthians. Os companheiros discordam sobre a atuação. Vamos ver aí esse debate. Com o muchacho Everton Guimarães, quero ir a Minas Gerais porque um empate que não estava muito nos planos, o Galo ainda joga pela Sul-Americana e por enquanto na Sula só o Fluminense está mantido, não é? Everton, eu tô feliz, e é feliz demais, louca, vou comemorar, vou aproveitar, não tô nem aí, fale o que quiserem. E aí, Everton, tudo bem? Nem aí, tô nem aí. Muchacha, tudo bem, muchacha muito guapa, mais uma vez explodindo aí na indumentária, né? O figurino, sua figurinista é maravilhosa. Obrigada, Agora, deixa eu dizer uma coisa, ficou muito bom pro Corinthians, né? Pegou o líder da competição, 11 jogos sem derrota, melhores ataques, time que menos toma gol, 4 gols até aqui no Campeonato Brasileiro, um negócio impressionante. Foi realmente uma sorte muito grande para o Corinthians de ter conseguido. Deixa eu falar, Ronaldo! Deixa eu falar! É minha vez, seu ladrão de vez! Você rouba a minha vez! Você rouba a minha vez! Seu ladrão de vez! Deixa eu falar! Ela chamou Everton! Ela não chamou Ronaldo! Deixa eu dizer uma coisa pra você! Deixa eu dizer, aliás, falando em galinho, peraí, calma. Começou a pingar. Calma que começou a pingar. Começou a pingar, o clima já melhorou. Mas calma que não é disso que nós estamos falando agora, não. O Atlético vai ganhar do Bucaramanga logo mais, mas vamos falar do Cruzeiro. Uma sorte muito grande, né? Ficou barato. Porque se o Caio Jorge guarda aquela no primeiro tempo ali, a história do jogo mudaria. Mas ali o Corinthians até correu bem, marcou bem e tal, conseguiu segurar, principalmente o setor de criação do Cruzeiro. Mas tá tudo em casa, o Cruzeiro segue líder isolado da competição. É que tem um jogo a mais que o Flamengo, né? Que tá, aliás, tá contratando todo mundo. Chegou agora aqui, ó, a proposta pra eu deixar a Band e jogar lá no Flamengo. É impressionante. Os caras não param, mas também tem dinheiro, né? O que eu posso fazer? Mas segue o líder aí, é o Cruzeiro. E o Sub-20? A base vem como? Me fala aí, como é que vem a base? Como é que vem? Não existe. Não quer falar? O assunto não é esse. O assunto é esse que vai aparecer aqui, ó. O assunto é esse aqui, ó. O assunto vai estar aqui no telão agora pra você observar. Vamos de tabela. Cruzeiro segue na liderança. Flamengo, Palmeiras, ó, o Bragantino cai um pouquinho, mas é quarto lugar. Beleza, o Botafogo tem jogos a menos. Seu próximo adversário, Rona. Bahia no Quem tá na Rio. cabeça aí, os dois, olha lá. Cruzeiro e Corinthians, olha lá. Aí Bahia, ô Mirassol, gente, que campanha, hein? Que Líder das campanha. duas. Líder das Fluminense, ô Fluminense. Como é que pode? Já tá tudo meio igual aqui, ó. Não é possível. Mas isso aqui não tava no Z4? Ficou 40 dias no Z4. Tá 47 dias sem perder. 47 dias sem perder. Só quero avisar isso pra vocês. Quarentena pegou aí. 47 dias sem perder. Aí E, o vírus ó, passou na base, aí caiu. agora falando em cair, ó quem caiu na tabela. Ó, vamos pro lado de lá, ó. Olha lá, tá no topo, meu Deus. Olha lá, o Coringão no topo e pegou. E ontem vocês massacraram o Corinthians aqui. Em setembro, deu 12-0. Empatou o jogo, hein? Empatou o jogo, Empatou o jogo dentro de casa e ainda tá assim. E só lembrando que alguns times têm a tabela cheia, completa, outros não, né? Corinthians tem, né? Não, tem outros que tem a fralda cheia. Coisa linda tá com a fralda cheia e ganhar. O problema é estar com a fralda cheia e achar que ganhou em casa e empatou. Só tem que ver se não tá, doutor. Se ficar assado, tem que passar pomada, hein, doutor? Ai, gente, deixa eu falar uma coisa. Corinthians 11º, Ceará 12º, Grêmio 13º e nem jogou, Chico. 2 jogos a menos, hein? Então, Dois São jogos Paulo a menos. 14º, joga 13º hoje. cai no final do ano, hein, Bebela? Olha lá, 13º. Calma que esse 13º pode ser de... Eu acho que essa conversa de Z4 ela é muito ampla aqui no programa. Só isso que eu falo. E eu estou nela por enquanto. Ainda me considero numa região Eu tô fora dessa. menos perigosa, porém não confortável. Aí temos o Vitória em 15º. Vitória empatou com o Sport em casa. O Vasco da Gama estava na Sul-Americana, não é? E aí a zona do rebaixamento com Santos, Juventude, Fortaleza e Sport. A Juventude sai daí. O Juventude escapa hoje, né? Nossa, o Juventude tem 3 jogos a menos que joga Três hoje. jogos a menos. Juventude joga em casa. O Juventude vai ganhar hoje, hoje vai empatar com o Santos, cara. Vai ganhar hoje o Juventude? Vai. Ganha, claro que ganha. hoje. Ganha. Palpite! Vai. Palpite! Vai Experiência hoje. Pega o secador aí, pega o secador. Mas então repita para quem não acompanhou que você está radiante com o desempenho do Corinthians. Eu gostei mais pra ver a cara de vocês hoje, a cara de por sapato quê? aí, cara de minha não, sapato. a minha não. O doutor veio junto. Falei Quase que ia tinha que ser- comemorar aqui, hein? Falei que ia ser 1x0 pro Errou. Corinthians. Ganharam, E aí? Ganharam o jogo? Empatou, se não é um cara tirado de cima da linha lá. Se a mãe não conhecesse meu pai, não tinha nascido. Não veio trabalhar com delírio na cabeça. Tirou dentro do gol a bola, doutor. Então
Vamos trabalhar com a súmula. Tá ficando muito do lado do Ronaldo. Assim, tirando isso, que vocês realmente, no futebol, vocês foram muito bem ontem. 12-0 pro Cruzeiro. Parabéns, viu, pra vocês. É isso aí. E o Corinthians é isso aí, o Corinthians é garra. Eu falei aqui ontem. É garra. Vocês tinham falado, o Ronaldo tá louco, o Ronaldo tá meio chupeta, não sei o quê. Não, o Corinthians é isso aí. Não pode ser menor que isso na disposição, na cara, na vontade. É isso. Agora, tem alguma coisa acontecendo com a arbitragem que estão fazendo com esse menino o carro. Falar do arbitragem. Esse menino, estão fazendo rodízio pra bater nesse menino, ele tomou cartão e ninguém tá fazendo nada. Falar de arbitragem é brincadeira. A imprensa só quer falar do Memphis. Aí o Memphis... A melhor chance do jogo foi do Memphis. O quê? A melhor chance do Corinthians do jogo Foi o do cabeceio, Memphis. Renato. Você estava assistindo seu time lá de fralda cheia. Não, seu time jogou antes do Não é meu. possível. Não é possível, porque o que jogou o Corinthians ontem é pra jogar todo jogo assim. Isso é Vai empatar todo jogo. Isso é o básico. Vai empatar todo jogo. Se empatar todos os jogos, cai. Você sabe que não vai, porque jogou... O Yuri vai chegar e vai fazer a Não foi o diferença. Corinthians que jogou acima da média, foi o Cruzeiro que jogou isso abaixo. aí. Aquele o time do Santos acha que tem um monte de Neymar. Não tem. Aquele o Corinthians não tem um monte de Memphis. Não tem um sorte, né? Só tem um Gabriel. Então é jogar desse jeito. Ó, tem que jogar sempre assim, 14 finalizações do Cruzeiro, 7 do Corinthians. E quanto foi o jogo? O Cruzeiro jogando abaixo. Mas era na casa de quem? Era do Cruzeiro? Era em Minas? Não, na casa Capela, não. você que Na joga... casa do Corinthians. Ó, Na na casa. O Capela você sabe como que funciona. Joga pelado. Peladinha, joga pelado. Quando você pega um time ruim e você é bom, você fica ruim. Exato. Entendeu? Então ontem o Chelsea falou Cruzeiro, jogou contra um time ruim e não jogou, conseguiu jogar. E é isso que aconteceu ontem. Gente, vamos falar a verdade aqui. Duas vezes Vamos falar a verdade aqui, ó. Eu vou falar o seguinte, o jogo aberto é de segunda a sexta. Eu vou começar a fazer que nem o Corinthians aqui. Eu não sabia. Vou te explicar então, Marinho. Eu vou começar a fazer de segunda a sexta aqui. Segunda-feira, peraí, careca, presta atenção. Segunda-feira, segunda-feira, deixa eu aqui. Meu Deus, mano, que cabeça de ovo, deixa eu terminar de falar. Segunda-feira, eu vou trabalhar motivado. Terça-feira, Vai, Corinthians! Ele consegue. terça-feira eu vim desmotivado. Quarta-feira eu vim na pegada. Quinta-feira eu vim desleixado. Sexta-feira eu vou ver como eu venho. Esse é o Corinthians. É a entrega seletiva. Ontem, pelo menos, os caras se dedicaram, correram. Por que não correram contra o São Paulo? Por que não correram contra o Ceará? Corre quando quer. Então o elenco que corre quando quer não vai ganhar nada. Pelo contrário, vai lutar contra rebaixamento. Ou Já seja, ganhou, prova já ganhou clara o isso aí. Paulistinha aí. Que até quando Paulistinha, corre só em você casa saber. não Fez consegue mal ganhar ganhar. o título, hein? Ganhou o Paulistinha em cima Até do quando corre em casa não consegue ganhar. A verdade é essa aí. E não tem dinheiro pra contratar. Vai cair se não melhorar. Fato é que o Cruzeiro vinha numa batida, numa pegada muito boa, mostrando competência. E pro Corinthians, eu acho até pelo momento político, por tudo que tá acontecendo, empatar em casa com o líder do campeonato não é um resultado ruim. Mas o Corinthians ainda vai ter que se preocupar com outras questões. Por exemplo, Chico, já joga com o Botafogo no final de semana sem o Garro e o jogo é no Rio de E Janeiro. aí, quero ver vocês falarem a mesma coisa do Cruzeiro. A sequência é difícil, mas assim, eu fui muito crítico, sou muito crítico do trabalho do Dorival, porque eu espero mais do Dorival, mas eu preciso fazer justiça em relação a uma melhora que ele apresentou em relação ao time do Ramon Dias. Não. A gente às vezes fica com a visão, a memória meio turva, né? Porque, enfim, né? Foi campeão paulista e tal. Mas o time do Ramon, ele vazava muito. Independentemente de quem entrava, Félix Torres, André Ramalho, Kaká, Choca, podia entrar qualquer jogador. Ele vazava muito defensivamente. Tem uma situação que o Dorival conseguiu melhorar e que ontem ficou mais caracterizada pelo que o Capellantes falou. Ontem eles correram. Ontem a energia que o Dorival pediu depois do Majestoso, ela aconteceu. Por que não acontecia antes? Não sei. Mas ontem a melhora, a evolução sensível, né, uma melhorazinha que teve, foi que os caras se aplicaram mais. Ontem eu vi um Corinthians muito mais marcador, um Corinthians neutralizando o Cruzeiro, porque o Cruzeiro teve mais finalizações, mas chances claras, eu não vi tantas. Eu vi o Corinthians no final do jogo, inclusive quase vencendo o jogo, tirando bola em cima da linha, Cássio fazendo boa defesa. Então o Corinthians ontem, ele neutralizou, só que ele ainda sofre muito na produção ofensiva. Exatamente por algo que eu preciso atenuar ao Dorival Júnior. Ele não teve à disposição o trio ofensivo, que foi o destaque no final do ano passado, foi o destaque no Paulista. Quando eles jogaram juntos, eles renderam. E não vai ter de novo, né? Porque mesmo que o Yuri volte, o Garro já está ausente no final de semana. Né? Mas na sequência eles estarão de volta. E aí talvez a gente consiga ver alguma melhora do meio para frente. Ontem funcionou a marcação, a aplicação, a vontade. Mas a melhora ela é daqui para cá. Ainda tem muito ainda para percorrer. E é verdade o que o Chico diz, porque Marco Aurélio Cunha não sofreu gols do Corinthians. E o Cruzeiro, que fazia muitos gols, fez 4 na penúltima rodada contra o Juventude, não conseguiu chegar no Hugo Souza e definir. Renato, é engraçado. Ontem aqui o Cruzeiro ganhou de lavada no comparativo entre os times. Eu disse, futebol é diferente. O Corinthians pode ir lá e vencer esse jogo e disse 1-0. O Corinthians quase venceu esse jogo por 1-0. E é interessante que o Cruzeiro
aqui falado por todos aqui, pelo Everton, que é o melhor time do Brasil, vai ser campeão, segundo o Ulisses, segundo o Everton. O Corinthians fez um grande jogo contra o Cruzeiro, que é a melhor equipe, segundo alguns. E vai ser campeão brasileiro, Não, segundo o senhor está sendo alguns. oportunista. O senhor votou mais no Cruzeiro do que no Corinthians ontem aqui no Mano a Mano. Exatamente. Então você exatamente não está errado. Eu vou explicar. Votou mais no Cruzeiro do que no Corinthians. Agora, Eu também sabia que isso podia acontecer em cima do São Posso terminar? Peraí, doutor. Posso terminar? Todo respeito, Posso né? terminar? Deve. A comparação entre equipes é melhor. O Paris Saint-Germain comparando com o Chelsea talvez fosse melhor. comparando o Corinthians com o Paris Saint-Germain? Não. Estou comparando o Paris Saint-Germain com o Chelsea. Era melhor o Chelsea. Então, o Paris Saint-Germain. Então, o que acontece? O Corinthians se superou, teve chance de ganhar o jogo com aquela bola tirada em cima da linha, o chute do Memphis Depay. E eu não vi ações ofensivas do Cruzeiro de gol, assim, escancarado. Aí o Jorge errou um chute aí no goleiro. Errou um chute. Mas aí não vai. Tudo bem, mas só que foi uma chance clara. Errou o Não, chute, mas não é finalização. Mas ele fez o gol. Pô, mas ele perdeu o gol. Ele perdeu o gol. Ele perdeu o gol, Como o gente. Corinthians Nossa, perde gol. Então, atenção, doutor, eu não me engano. O doutor é corintiano mesmo, que não é possível. O Cruzeiro perde gol. Não, perdeu. Eu vou O Corinthians ensinar- perde gol, não, perdeu não, gol. eu vou ensinar. Não, ele errou o chute, ele não perdeu. Eu vou ensinar futebol pra vocês. Vamos lá, doutor, ensina, Vou doutor. ensinar futebol pra vocês. Hashtag ensina, doutor. O Cássio tirou a bola do gol ali do Memphis, o zagueiro tirou a bola do gol do cabeceio pós-escanteio. Isso é tirar gol, é gol feito que o zagueiro tirou. Perder gol é incapacidade, não é gol feito. Não é gol Perdeu. perdido. Não, Mas, é gol doutor, perdido, você mas não é acredita que o chance Cruzeiro clara. vai ficar atrás do Corinthians na tabela da Série A lá em dezembro? Não, claro que Não, não. É isso claro que que eu ia não. dizer. Mas o O campeonato Corinthians do Corinthians não não é é O do Santos Cruzeiro. ganhou do Flamengo, Eu então o time falei do ontem Santos aqui. hoje é melhor que o do Flamengo? Eu Porque falei ganhou do ontem- Flamengo? Eu falei ontem aqui, cada jogo tem sua história. É isso. Vocês vêm com o retrospecto, mas tem a sua Mas o senhor história. vem com o resultado só, analisar o resultado mas qualquer um ontem eu consegue falei fazer isso. isso. Você Isso fala do do Corinthians, o senhor falou que o Cruzeiro ganhou do Corinthians. E agora tá surfando em cima do resultado, qualquer um analisa assim, pô. Não, mas é que ontem ele falou uma coisa, Eu falei que o Corinthians podia ganhar ontem. Mas poderia, Poderia, claro, eu não sei os votos aqui. Mas no pau a pau Corinthians e Cruzeiro. Mas no pau a pau Corinthians e Cruzeiro, o doutor votou mais e mais vezes do que o Corinthians. Sabe o que é diferente? Sabe o que é a diferença do doutor falando? É uma incoerência gigantesca, doutor. Com todo Absolutamente respeito. não. Com todo Você respeito. compara um time com o outro, esse é melhor. Isso. Eles vão jogar, o outro não consegue ganhar, o outro foi melhor. O senhor falou que o Mas Corinthians é melhor. é isso, Atualmente 3 corintianos aqui no programa. Dando urticária aqui. O Corinthians foi melhor do que o Cruzeiro Não, ontem. não foi melhor, mas foi igual. Quase ganhou. Uma coisa pra vocês. A Renata tá ali. Eu tô adorando isso. Adoro vocês em discussão plena, em debate. Bom, Diga, Johnny. É o seguinte, Abel, eu acho que olhando para o lado do mandante Corinthians, existem notícias positivas e negativas diante do jogo apresentado ontem. Como citado pelo Donk, o André Ramalho, que vinha muito mal, mostrou o futebol que o fez ser titular em 2024. Fez uma baita partida o André Ramalho ontem. Então acho que isso é um ponto positivo para a torcida do Corinthians já olhar, que já é tão ressabiada, a gente já teve debates aqui sobre os zagueiros do Corinthians, já olhar com mais tranquilidade. Gustavo Henrique e André Ramalho, pode funcionar. Pode funcionar. Agora, a questão negativa é, a gente estava falando do Arias como o Fluminense era dependente, e segue um pouco ainda dependente do Arias, o Corinthians depende muito do Yuri Alberto. Mas assim, demais. Isso é péssimo, porque o Memphis não vai ser esse cara, não tem outro jogador no elenco com as mesmas características. Você vai falar do Hector Hernandes, que nem relacionado tem sido. Então o Corinthians precisa parar de ser tão dependente do Yuri. É muito difícil falar isso, mas precisa criar uma maneira de se jogar com que o Memphis não fique tão espetado sozinho, com que o Garro consiga achar mais Percebi outras isso várias válvulas vezes de no escape. jogo ontem, o Memphis. Mas justamente ontem, desculpa, o Johnny, no jogo de ontem, ele monta um esquema em que ele deixa o Garro e o Memphis um pouco mais à frente, ele traz o Tales fechando de um lado. E o Memphis do outro. E o Bidon, começa assim. mas assim, o Bidon um pouco mais atrás pela direita, o Memphis e o Garro são jogadores mais avançados. Sim. É uma espécie de um 4-4-2. Para você colocar o Yuri, você tem que tirar alguém que está fechando mais. Essa é a grande questão do Corinthians. Sim. Para os três conseguirem jogar, ou você traz o Yuri para fechar aqui pelo lado, porque ele fisicamente é um jogador que pode fazer isso mais do que o Garro e do que o Memphis, ou você não vai conseguir fazer a marcação, porque Isso o na problema parte do Corinthians... defensiva. É. Mas na parte ofensiva é um absurdo que faz falta. Meu Deus. Sim, mas você precisa encontrar um equilíbrio para o time. Então, com o Ramon Dias, era essa a questão. Esse equilíbrio foi encontrado. Então, mas com foi o Ramon encontrado em no vários passado. jogos. Foi encontrado no ano passado. Exato, no ano passado, com os três. Esse ano, né, com os três. ficou muito difícil manter isso. Agora... Tanto que acaba caindo o Ramon Dias. Sim. Ainda com o Yuri lá. Antes da lesão do Yuri. Aí, mas também não tinha o Garro, né? O Corinthians tá sofrendo com lesões ao longo da temporada. O Garro é outro pra mim que faz muita diferença. Meu Deus. Assim, a capacidade criativa cai demais. É fundamental. Sim. Porque você joga só com uma linha de 3 no meio de campo, se inverte a bola, tem sempre espaço nas laterais, tem sempre um lateral que está desprotegido. Então, para jogar com os três, ontem, repito, o Dorival abriu mão do sistema do losango no meio de campo
Ele trouxe o Tales para fechar de um lado, o Bidon do outro, com o Charles e o Martins mais por dentro. Mas aí eu te faço uma pergunta, Eugênio, até pelo nome que você citou. E ele equilibrou o jogo a partir disso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele entrou com... O Carrilho foi reserva ontem, né? Sim. Vem mal, inclusive. Ele não entrou bem. Não entrou bem. Só que o Breno Bidon, fechando pela direita, tudo bem. Só que o Breno Bidon, eu queria entender qual é a valência dele, se ele é volante, se ele é meia, porque eu não consigo entender. O Dorival gosta muito do Bidon, mas nas mãos do Dorival eu não consigo ver até agora, nenhum jogo bom do Bidon. Ele fez um golaço contra o Grêmio antes da parada, só que eu não consigo entender a função tática mesmo. Eu sei que você gosta de analisar. Porque ele traz o jogador para diferentes posições, né? E não está sendo efetivo em nenhuma delas. Ele abriu mais pela direita. Exato. Então, assim, é difícil o jogador crescer dentro dessa situação. Cada dia está no lugar. Porque quando você analisa que você tem Martínez, 2 volantes de marcação firmes, Martínez e Charles, você imagina, o Bidon vai ter mais liberdade para auxiliar até o Garro, não ser um único criativo ali, né? Aí é questão de você tentar buscar um equilíbrio. Né? Se você libera também o Bidon para sair, você está do outro lado enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro, o time que fez 10 gols nos últimos 3 jogos e que tem um ataque muito forte. Então, se você pensa só em atacar, você vai desproteger lá atrás e vai acabar perdendo o jogo. Mas foi muito por conta disso, eu imagino, que o Charles foi titular, né? Porque contra o São Paulo isso faltou, né? Sim, e por isso você segura o Bidon um pouco mais. Não vai liberar ele para sair muito. Ele vai... E o próprio Tales, que é um jogador que tem potencial de jogar mais no ataque, a maior parte das ações dele foram defensivas. Mais atrás aqui fechando. Então, ele buscou, eu acho que foi um movimento do Dorival, que foi muito criticado pela formação no jogo contra o São Paulo, buscou ser mais seguro defensivamente. Ó, não vou perder o jogo. É isso. Isso é nítido. Eu não posso perder esse jogo. Você citou, é o líder do campeonato e é letal. Foi feito um pacto lá interno, né? Com jogadores, com comissão técnica, diretoria. Ó, esse jogo aqui, a gente, depois da derrota para São Paulo, a gente não pode correr risco de sair da forma como saiu lá do Morumbi. Então, o time, para isso, não só tem que estar mais ligado no jogo, mas tem que ter também uma formação tática. Essas duas coisas mudaram de sábado para ontem. A formação tática e a intensidade que o time conseguiu aplicar. E uma coisa está diretamente ligada à outra. Sem dúvidas. Você vai dar mais intensidade quando você está mais coeso, você está mais compacto, você tem mais sustentação defensiva. E aí, por exemplo, você vai depender do Memphis para fazer algumas jogadas que aconteceram no primeiro tempo, especialmente, de velocidade. Ele teve 2 oportunidades de entrar em velocidade nas costas da defesa do Cruzeiro. Não conseguiu lidar com elas. Primeiro, você tem do outro lado o Fabrício Bruno. Que é um zagueiro muito mais alto que ele, muito mais forte, muito mais veloz. Não tinha ninguém perto dele pra tabelar. Ele estava muito isolado. Por isso, porque você tem que... Você pode até ganhar na corrida, mas... De campo. É isso, vai então. arrumar o quê? Então ele tem uma bola que ele sai até na frente do Fabrício Bruno. Quando chega na área, o Fabrício Bruno chega, dá licença. Aqui, a outra teve que chegar o outro zagueiro pra tirar. Aí que eu falo a ausência do atacante de velocidade também do Corinthians. Não tem essa característica. Pra botar esse jogador, tem que tirar ou o Garro ou o Memphis, entendeu? Pra não perder a força defensiva no meio de campo. É uma equação difícil. Bem difícil. Ou então, fazer com que esse jogador, no caso o Yuri Alberto, volte mais. No que ele volta, ele não vai estar na frente para receber... O Yuri Alberto tem velocidade, o Yuri Alberto recompõe defensivamente muito bem, e o Yuri Alberto tem faro de gol, é matador. Só que você por isso a dependência. Como fez ontem o Tales, fechando no lado do campo aqui, para você chegar na frente de uma bola dessa de contra-ataque é muito mais difícil. É muito mais difícil, mas a qualidade nem se compara, né? Não tem jeito. Não digo que é a solução, mas o mais próximo para o Corinthians ter 2 linhas de 4 mais equilibradas, pensando, seria com 2 jogadores de lado e o Garro ajudando a recompor por dentro. Ainda não acho que é o cenário ideal, mas é você tentar uma alternativa dentro dessa equação. Eu tenho sentido, inclusive, o Garro nesse retorno, ontem também, ajudando mais defensivamente também. Essa bola que o Vidalba salvou no final. final. Puxando o contra-ataque, dando pique na... Tanto que ele até briga um lance, e com razão, que foi lateral. Também não é nada que vai mudar o jogo. Ele reclama que foi um lateral pro Corinthians que foi invertido, que tem até uma checagem de possível pênalti que não teve. Sim. Cara, ele dando um pique pra puxar contra-ataque aos 40 e tantos do segundo tempo. Assim, mais do que a referência técnica, eu acho que até em algum momento um passe ou outro errado, que é normal, mas o Garro ontem, assim, correu muito. Então, assim, mais do que o elogio técnico, a gente fala muito do Yuri Alberto, mas eu vejo a importância do Garro equivalente a do Yuri Alberto no time do Corinthians. O Abel quando ele não tá, não tem muito pouca capacidade criativa. Aquela bola do Villalba, finalzinho do Villalba salva quase que em cima da linha ali, né? O Cruzeiro completou 5 jogos no Brasileiro, tem um jogo também da Sul-Americana. Gostei que o caderno tá aí, fazia tempo que você não tava. 5 jogos sem sofrer gol no Campeonato Brasileiro, em sequência. Isso não é... A última vez que aconteceu foi lá nos anos 70. Olha só. Então é força da defesa do Cruzeiro também. Sim. Claro. Exato. Fase boa do Cássio. Cruzeiro. Porque num jogo que ele teve dificuldade para fazer gol, coisa que ele vinha fazendo muito, mas ele também lá atrás soube segurar a onda. Quando o Corinthians subiu, no finalzinho do jogo, ele foi uma pressãozinha do Corinthians. Ele conseguiu se sustentar bem lá atrás, inclusive quando a bola passou pelo Cássio, estava lá o Vidalba, que outro dia fez gol, salvando lá atrás. Vou entregar. Ontem fez um gol ele, o Vidalba. Exato. Aquela bola vale um gol. Assisti o jogo ao lado do Fábio Santos. Ele deu uma comemoradinha, assim, eu acho que ele viu a bola lá dentro. O Villalba foi mais rápido. Gustavo Henrique viu aquela bola? Gustavo Henrique. Então você falou que o Fábio Santos, ex-jogador do Corinthians, ontem como um torcedor, comemorou um quase gol. Teve muito santista que comemorou aquela bola do Neymar.
Falta pouco para o atacante Yuri Alberto voltar a jogar pelo Corinthians. Fora de combate desde 24 de maio, o camisa 9 evoluiu na recuperação de lesão e já faz trabalhos mais intensos com bola. Yuri Alberto sofreu fratura em uma vértebra na região lombar e há 3 semanas faz trabalhos com bola em campo. Porém, o atacante vinha sendo preservado de atividades com maior impacto. Na última terça-feira, o Corinthians publicou o vídeo do treino em que Yuri aparece treinando com os demais atletas, inclusive dando carrinho. O clube conta com o jogador para o duelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. Mas existe a possibilidade de ele já ser relacionado para enfrentar o Botafogo, sábado, no estádio Newton Santos pelo Brasileirão. Estou nessa expectativa também de retorno. Vou aguardando. Espero que esteja o mais rápido possível em condições. É um jogador que faz muita falta, não só pelos gols, mas pela postura. É um jogador que ataca espaço, afirmou o técnico Dorival Júnior, que ainda prosseguiu. É um dos poucos do nosso elenco que tenha essa característica nata de buscar os corredores. Isso provoca uma movimentação na última linha adversária. Não temos muitos jogadores com esse perfil dentro do nosso grupo. Precisamos desses atletas. Até porque o Yuri, o nosso número de gols altera muito. É muito diferente. Assim como as grandes equipes têm também 2 ou 3 jogadores que fazem a diferença, porque possuem essas características. Na maioria dos jogos em que percebemos jogadores que tenham esse impacto, eles acabam gerando e criando situações favoráveis às suas equipes. Mesmo tendo desfalcado o Corinthians nos últimos 7 jogos, Yuri Alberto ainda é o artilheiro da equipe nesta temporada, com 13 gols.